Já ouviram falar da interação? A interação é um dos principais elementos que compõem um jogo, responsável por possibilitar ao jogador interagir com o mundo virtual e seus elementos, como personagens, objetos e ambiente. É por meio das interações que o jogador pode tomar decisões, resolver desafios e influenciar o mundo ao seu redor, permitindo assim uma experiência imersiva e envolvente. Diferentes jogos apresentam diferentes mecânicas de interação, e isso pode variar desde simples ações como pular e correr, até ações mais complexas como construir, negociar e interagir com personagens não jogáveis, NPCs. Alguns jogos oferecem uma grande variedade de opções de interação, permitindo que o jogador escolha como abordar cada situação e oferecendo diferentes caminhos para alcançar seus objetivos. A mecânica de interação também pode ser afetada por outros elementos do jogo, como a narrativa e a física, que podem influenciar na forma como as interações são realizadas. Por exemplo, em um jogo com elementos de física realista, o jogador pode ter que levar em consideração a gravidade e o atrito para realizar uma determinada ação, enquanto um jogo mais focado na narrativa, o jogador pode ter que fazer escolhas que afetarão o desenrolar da história. A mecânica de interação é um elemento essencial para a construção de um jogo envolvente e imersivo, pois permite que o jogador tenha liberdade de escolha e ação, influenciando diretamente no desenvolvimento da experiência de jogo. E aí me diz, o que vocês acharam disso? Tipos de interações. Quais são os tipos de interação possível? As interações dentro dos jogos são uma das características mais importantes que tornam a experiência do jogador mais imersiva e envolvente. Existem vários tipos de interações que podem ser encontradas nos jogos, e cada uma delas pode ter um papel diferente na jogabilidade e na narrativa do jogo. Uma das interações mais comuns em jogos é com personagens não jogáveis, NPCs. Esses personagens são controlados pelo próprio jogo e podem desempenhar vários papéis, como fornecer informações, dar missões ou simplesmente serem interativos. Em jogos de RPG como a série Final Fantasy e The Elder Scrolls, os jogadores frequentemente interagem com NPCs para obter informações e progredir na história. Já em jogos de ação como a série Assassin's Creed e The Witcher, os jogadores interagem com NPCs para obter informações sobre o mundo do jogo e sobre a história de personagens específicos. Outra forma de interação é com o ambiente do jogo. Isso pode incluir coletar recursos, abrir portas, escalar paredes e outras ações que fazem parte da jogabilidade. Em jogos como Minecraft e Terraria, os jogadores interagem com o ambiente ao coletar recursos e construir suas próprias estruturas. Já em jogos de plataforma como Super Mario Bros. E Sonic the Hedgehog, os jogadores interagem com o ambiente ao pular, escalar e correr por diferentes obstáculos. Em jogos online, os jogadores podem interagir entre si em tempo real. Jogos como World of Warcraft e League of Legends possuem modos multiplayer que permitem que os jogadores interajam uns com os outros, cooperando ou competindo em várias missões e tarefas. Nessas interações, os jogadores podem se comunicar por meio de chats, áudio e vídeo, adicionando um aspecto social ao jogo. Outras interações podem incluir minigames, quebra-cabeças, escolhas que afetam a narrativa e muito mais. Em jogos como The Legend of Zelda e Tomb Raider, os jogadores precisam resolver quebra-cabeças para progredir na história. Já em jogos de RPG como a série Mass Effect e Dragon Age, os jogadores fazem escolhas que afetam a narrativa do jogo e o destino dos personagens específicos. Em resumo, as interações dentro dos jogos são essenciais para tornar a experiência do jogador mais envolvente e imersiva. Há uma ampla gama de interações que podem ser encontradas nos jogos, cada uma com um papel específico na jogabilidade e na narrativa do jogo. Ao projetar um jogo, é importante considerar o tipo de interação que melhor se adapta ao jogo e ao público-alvo. Interações orgânicas. Um exemplo de interação orgânica pode ser a pesca em um jogo de mundo aberto. Embora a pesca possa ser uma tarefa secundária em relação à missão principal do jogo, ela permite que o jogador explore o ambiente e encontre novos locais para pescar e descubra novos tipos de peixes. Essa interação pode ser feita sem a necessidade de um objetivo específico, permitindo assim ao jogador explorar o jogo de maneira mais livre.
As interações orgânicas dentro dos jogos se referem a interações que acontecem de forma natural e espontânea dentro do mundo do jogo, sem a necessidade de um objetivo específico ou uma missão pré-definida. Essas interações são mais comuns em jogos que oferecem mundos abertos e ambientes imersivos, onde o jogador pode explorar o mundo e interagir com ele de maneira livre e espontânea. Outro exemplo de interação orgânica pode ser o uso de emotes em jogos online. Emotes são animações que permitem que o jogador expresse emoções e interaja com outros jogadores sem a necessidade de um objetivo específico. Essa interação pode acontecer de forma natural durante uma conversa ou um encontro dentro do jogo, tornando a experiência mais imersiva e social. As interações orgânicas são importantes porque permitem que o jogador explore e interaja com o mundo do jogo de maneira mais livre e espontânea, adicionando assim camadas de complexidade e imersão à experiência do jogo. Isso também pode levar a descobertas surpreendentes e experiências únicas que o jogador pode criar por si só, em vez de apenas seguir um roteiro pré-definido. As interações orgânicas podem aumentar a longevidade e o valor de replay de um jogo, permitindo que os jogadores continuem a explorar e descobrir novas coisas no mundo do jogo, mesmo depois de terem concluído a história principal. Mecânicas de interações orgânicas. Querem saber um pouco mais das interações orgânicas possíveis? Vamos listar aqui agora algumas delas para vocês. Sistemas de emotes. Os emotes são animações que permitem que os jogadores expressem emoções e se comuniquem com outros jogadores sem a necessidade de falar ou escrever. Essa mecânica é comum em jogos online e pode ser implementada por meio de um menu de emotes que o jogador pode acessar durante o jogo. Sistema de diálogo dinâmico. Essa mecânica permite que o jogador tenha uma interação mais imersiva com os personagens não jogáveis, os NPCs do jogo. O sistema de diálogo dinâmico permite que as escolhas e ações dos jogadores afetem a forma como os personagens reagem e se comportam, criando assim uma sensação de liberdade e imersão na história. Ambientes dinâmicos. Essa mecânica permite que o ambiente do jogo seja afetado pelas ações do jogador. Por exemplo, em um jogo de mundo aberto, o clima pode mudar de acordo com as estações do ano, ou a flora e fauna podem se adaptar ao ambiente. Essa mecânica é comum em jogos de simulação e sobrevivência. Simulações de vida. Essa mecânica permite que personagens não jogáveis ajam de forma autônoma, criando a sensação de um mundo vivo e habitado. Por exemplo, em um jogo de simulação de cidade, os NPCs podem ser programados para seguir rotinas e interagir entre si de uma forma realista, criando um ambiente dinâmico e interessante para o jogador explorar. Atividades secundárias. Essa mecânica permite que o jogador explore e interaja com o mundo do jogo de uma forma mais livre e espontânea. Por exemplo, em um jogo de mundo aberto, o jogador pode pescar, caçar, cozinhar e até mesmo fazer outras atividades secundárias que não estão diretamente relacionadas à missão principal do jogo. Essas são apenas algumas das mecânicas de interações orgânicas mais comuns em jogos. Cada jogo é único e pode ter diferentes formas de implementar essas mecânicas, de acordo com seu próprio estilo e propósito. Como as interações orgânicas podem influenciar o design? As interações orgânicas podem ter um grande impacto no design de jogos e na tomada de decisões durante o processo de desenvolvimento. Isso porque, ao criar interações orgânicas, os desenvolvedores precisam considerar como essas interações afetam diferentes aspectos da experiência do jogador. Em termos de jogabilidade, as interações orgânicas podem oferecer ao jogador uma experiência mais livre e espontânea, permitindo que ele explore o mundo do jogo de maneira mais autônoma. Isso pode levar a um design mais aberto e não linear, onde o jogador tem mais escolhas e opções para interagir com o mundo ao seu redor. Além disso, as interações orgânicas podem oferecer uma sensação de imprevisibilidade e surpresa ao jogador, tornando assim a experiência de jogo muito mais envolvente. Quanto à imersão, as interações orgânicas podem adicionar uma camada de realismo e autenticidade à experiência de jogo, tornando o mundo do jogo mais vivo e habitado. Isso pode ser alcançado através da inclusão de personagens não jogáveis que agem de forma autônoma e interagem entre si com o ambiente, criando a sensação de um mundo vivo e em constante evolução. As interações orgânicas também podem ajudar a criar uma sensação de conexão emocional com o mundo do jogo,
permitindo assim que o jogador se sinta mais inserido na história e nos personagens. Na narrativa, nas interações orgânicas podem permitir que o jogador influencie o curso da história de maneira mais sutil e natural. Isso pode ser feito através de sistemas de diálogo dinâmico que se adaptam às escolhas e ações do jogador, tornando assim a história mais personalizada e imprevisível. As interações orgânicas também podem oferecer ao jogador a oportunidade de descobrir novas histórias e informações sobre o mundo do jogo através da exploração e interação com personagens não jogáveis e o ambiente. Finalmente, as interações orgânicas também podem ter um grande impacto na interação social. Os jogos online, por exemplo, podem incentivar as interações orgânicas através de sistemas de emotes e atividades secundárias, que permitem que os jogadores se comuniquem e se divirtam juntos, mesmo quando não estão trabalhando juntos em um objetivo específico. As interações orgânicas podem ajudar a criar uma comunidade forte em torno do jogo, o que pode levar a uma experiência de jogo mais positiva e duradoura. As interações orgânicas são uma parte importante do design de jogos, e os desenvolvedores devem considerar cuidadosamente como essas interações afetam a jogabilidade, a imersão, a narrativa e a interação social ao criar um jogo. Ao pensar em maneiras de incorporar interações orgânicas em um jogo, os desenvolvedores podem criar experiências mais envolventes e autênticas para os jogadores. Como as interações orgânicas podem ser combinadas? As interações orgânicas podem ser combinadas com objetivos definidos e missões para criar uma experiência de jogo mais completa e envolvente, permitindo assim que o jogador tenha uma sensação de liberdade e escolha dentro de um contexto estruturado. O jogo de mundo aberto pode incluir missões principais que devem ser completadas para progredir na história, mas também pode incluir atividades secundárias que permitam ao jogador explorar o mundo de maneira mais livre e espontânea. Essas atividades podem incluir interações com personagens não jogáveis, coleta de recursos, exploração de áreas ocultas e outras tarefas que não são essenciais para a progressão da história, mas que podem oferecer recompensas adicionais e uma sensação de realização. As interações orgânicas também podem ser usadas para influenciar o curso da história de maneira mais sutil e natural. Por exemplo, um personagem não jogável pode oferecer informações ou pistas que ajudem o jogador a avançar na missão principal, mas apenas se o jogador tiver construído um relacionamento positivo com o personagem através de interações orgânicas anteriores. Isso pode tornar a história mais personalizada e imprevisível, tornando a experiência de jogo mais envolvente e maravilhosa. Além disso, as interações orgânicas podem ser usadas para adicionar profundidade aos personagens e ao mundo do jogo. Ao permitir que os personagens não jogáveis tenham comportamentos autônomos e interajam uns com os outros, os jogadores podem sentir que estão experimentando um mundo vivo e habitado, em vez de um conjunto de personagens pré-programados. As interações orgânicas também podem ser usadas para criar um senso de comunidade entre os jogadores, especialmente em jogos online. Os jogadores podem se comunicar e se divertir juntos por meio de atividades secundárias, como mini-jogos ou atividades em grupo, e construir relacionamentos uns com os outros por meio de interações sociais. Isso pode levar a uma experiência de jogo mais rica e envolvente, onde os jogadores se sentem parte de uma comunidade. As interações orgânicas podem ser combinadas com objetivos definidos e missões para criar uma experiência de jogo mais completa e envolvente. Ao permitir que os jogadores tenham escolhas e liberdade dentro de um contexto estruturado, as interações orgânicas podem adicionar profundidade e autenticidade ao mundo do jogo, tornando assim a experiência de jogo mais rica e envolvente. Jogos com boas interações orgânicas. No jogo Red Dead Redemption 2, podemos observar uma implementação de interações orgânicas entre o jogador e o mundo em que ele está inserido. O mundo do jogo é tão importante quanto o próprio jogador, sendo que apresenta uma enorme variedade de animais que seguem uma cadeia alimentar realista. Enquanto o jogador caminha pelo mundo, é possível testemunhar animais caçando uns aos outros, o que confere um aspecto muito mais natural e imersivo a essa experiência de jogo. Além disso, o mundo do jogo também é habitado por personagens não jogáveis, como eu falei anteriormente, os NPCs, que realizam suas próprias atividades, como caçar, pescar, coletar madeira, entre outras coisas. O jogador pode interagir com esses personagens, por exemplo, vendendo ou comprando produtos, trocando informações, aceitando ou recusando missões.
Outra interação interessante é o processo de construção de casas e acampamentos no mundo do jogo. Enquanto os jogadores exploram o ambiente, é possível ver NPCs construindo suas próprias casas, coletando materiais e realizando outras tarefas. Com o passar do tempo, essas casas são concluídas e começam a ser utilizadas pelos NPCs, o que torna o mundo do jogo muito mais dinâmico e interativo. Essas interações orgânicas ajudam a tornar o mundo de Red Dead Redemption 2 mais vivo e realista, contribuindo para a imersão do jogador na história do jogo e na construção de sua própria narrativa. Em resumo, Red Dead Redemption 2 é um exemplo muito bom de como as interações orgânicas podem enriquecer a experiência de jogos e torná-las muito mais envolventes. O jogo The Witcher 3, Wild Hunt, é outro exemplo de um jogo que apresenta uma boa implementação de interações orgânicas. Esse jogo apresenta um mundo aberto, rico e diversificado, cheio de personagens não jogáveis e eventos que ajudam a tornar a experiência do jogador mais imersiva e envolvente. Uma das maneiras pelas quais o jogo implementa as interações orgânicas é através do sistema de diálogo dinâmico, onde as escolhas e ações do jogador afetam o curso da história de maneira sutil e imprevisível. Os jogadores podem tomar decisões que afetam não apenas o enredo principal, mas também as histórias secundárias e até mesmo a vida dos personagens não jogáveis que eles encontram. Além disso, o mundo do jogo é repleto de atividades secundárias, como caça, pesca, mineração e artesanato, que permitem que os jogadores explorem o mundo de maneira mais autônoma e criem seus próprios objetivos e metas. Essas atividades também podem afetar o mundo ao seu redor, como a caça excessiva de animais, que pode afetar a cadeia alimentar e a disponibilidade de recursos. Outra forma em que as interações orgânicas são implementadas no jogo é através da inclusão de personagens não jogáveis que agem de forma autônoma e interagem com o ambiente. Os personagens não jogáveis têm rotinas diárias que incluem coisas como trabalhar, comer, dormir, o que ajuda a tornar o mundo do jogo mais vivo e realista. Uma das principais características de Dragon Age Inquisition é o seu sistema de diálogo dinâmico, que permite ao jogador escolher suas respostas e influenciar o curso da história do jogo de maneira sutil e natural. Essas escolhas podem afetar o relacionamento do jogador com outros personagens e até mesmo o resultado final do jogo. Além disso, o jogo apresenta um mundo aberto com diversos personagens não jogáveis que agem de forma autônoma e interagem entre si e com o ambiente. Os personagens não jogáveis possuem suas próprias rotinas e horários, e é possível observá-los realizando diversas atividades, como trabalhar em lojas, cultivar campos e até mesmo se envolver em conflitos com outros personagens. Outra característica que contribui para a implementação de interações orgânicas em Dragon Age Inquisition é o sistema de guerras e batalhas, em que o jogador pode recrutar personagens não jogáveis e liderá-los em um combate contra os inimigos. Durante essas batalhas, os personagens não jogáveis podem interagir com o jogador e uns com os outros também, dando mais vida e realismo a essa experiência do jogo. Em resumo, Dragon Age Inquisition é um jogo que apresenta uma boa implementação de interações orgânicas que enriquecem a jogabilidade e a imersão do jogador no mundo do jogo. O sistema de diálogo dinâmico, o mundo aberto e o sistema de guerras e batalhas são algumas das características que contribuem para essa implementação. As interações são partes principais para a imersão do jogador no mundo que você está criando, e isso coloca o jogador dentro do seu próprio processo de criação do seu jogo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos na próxima. Valeu!